Olá, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou Rutiério Santos, professor de Geografia, e o tema da nossa primeira aula do terceiro trimestre é o continente americano. Vamos estudar as principais características do continente americano, a invenção e as características gerais e naturais da América. O continente americano é o segundo mais extenso do mundo, superado apenas pelo continente asiático. Seu território é bastante alongado no sentido norte-sul. Observe aí no mapa, no planisfério, que a América está centralizada. Veja que o Oceano Pacífico separa a América dos continentes Asiático e Oceania. E o Oceano Atlântico separa a América da Europa e da África. Os paralelos que cortam o continente americano são o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador e o Trópico de Capricórnio. Observe que a distância entre os dois extremos, o extremo norte e o extremo sul da América é cerca de 16 mil quilômetros. Toda essa extensão é o que explica a grande diversidade de paisagens naturais em nosso continente. Regionalizações da América. Existem duas principais regionalizações do nosso continente americano. A primeira leva em consideração os aspectos naturais, a regionalização física, e a segunda é a regionalização histórico-cultural, que nós vamos ver os aspectos gerais a partir de agora. A regionalização física leva em consideração os aspectos naturais, o formato e a localização dos países, certo? Dando origem, assim, a três regiões: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Observe aí no mapa da regionalização física que existem duas grandes porções de terras, a América do Norte e a América do Sul. E elas estão ligadas por uma estreita faixa de terra, que é denominada de istmo. Este istmo, com as ilhas próximas, formam a América Central. A América Central, por sua vez, ela é subdividida em América Central continental, essa porção do istmo, e a América Central insular, que são as ilhas grandes e pequenas, certo? Os países que formam a América do Norte são Canadá, Estados Unidos e México. Os países da América do Sul temos Brasil, Bolívia, Peru, Paraguai e entre outros. Já a América Central temos alguns exemplos como Costa Rica, Belize, Cuba, Jamaica, Haiti e entre outros países. Observe a regionalização histórico-cultural. Essa regionalização leva em consideração os aspectos históricos e socioeconômicos dos países, certo? E a partir daí nós temos duas regiões, a região a América anglo-saxônica e a América Latina. A América anglo-saxônica recebeu esse nome porque devido à predominância da colonização inglesa nesse território. E a língua inglesa é de origem anglo-saxônica. Aí daí o nome América anglo-saxônica. E essa América é formada por dois países, Estados Unidos e Canadá. Nessa porção da América, houve uma colonização de povoamento, onde os europeus que colonizaram essa porção, os ingleses, franceses, eles implantaram essa colônia de povoamento que tinha como objetivo desenvolver a economia local, certo? E com pequenas propriedades rurais, com uso, a implantação de agricultura, pecuária, e tornando assim independente das metrópoles europeias, que são os países europeus, tá? E isso temos o reflexo hoje, que os Estados Unidos e Canadá são duas grandes potências mundiais, países ricos, desenvolvidos, com alto índice de desenvolvimento humano. Por outro lado, a América Latina recebeu esse nome porque houve uma predominância de colonização portuguesa e espanhola. Tanto a língua portuguesa quanto a espanhola são de origem latim, daí o nome América Latina.
certo? Os países que formam a América Latina são os países da América do Sul, da América Central, mais o México. Aqui houve a implantação de colônia de exploração, que tinha como as metrópoles europeias tinham como objetivo explorar os recursos naturais dessa porção da América, né, através da implantação de grandes propriedades rurais, grandes latifúndios, a mão de obra escrava e toda a riqueza, toda a produção que era gerada aqui na América Latina era destinada aos países europeus, às metrópoles europeias. Hoje, esses países são países de primeiro mundo, né, industrializados, desenvolvidos. E, enquanto isso, um dos reflexos dessa colonização de exploração é que os países da América Latina hoje são países pobres, subdesenvolvidos, né, de economia emergente com graves problemas sociais, políticos e econômicos, né? Claro que existem outros fatores, mas esse processo histórico influenciou também. Tá? Observe um mapa da América, línguas oficiais, que as línguas oficiais faladas atualmente, que foram trazidas pelos europeus, são o inglês, o francês, o espanhol, o português e o holandês. O Brasil é o único país da região que fala o português, certo? Existem outros países aqui vizinhos nossos que têm, além do espanhol como língua oficial, tem também a língua nativa, dos povos nativos, indígenas, né, os povos originários. A invenção da América. A historiografia oficial afirma que no ano de 1492, o navegador Cristóvão Colombo, patrocinado pela Espanha, encontrou terras desconhecidas pelos europeus, que mais tarde passariam a ser denominadas América. Atualmente, o continente é constituído por 35 estados-nação e alguns territórios que ainda pertencem a países europeus. Ou seja, atualmente nós temos 35 estados-nações, né, países independentes aqui na América. Porém, ainda existem vários territórios que pertencem a países europeus, que não conquistaram ainda sua independência. Alguns exemplos são, observe aqui no mapa da divisão política, na porção norte da América temos a Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Na América Central, nós temos o exemplo de Porto Rico, que pertence aos Estados Unidos. E aqui mais próximo ao Brasil, né, na América do Sul, temos Guiana Francesa, que pertence à França, e na porção sul da América do Sul temos as Ilhas Malvinas, que pertencem ao Reino Unido. Aspectos naturais da América. O relevo e a hidrografia. Observe o mapa físico da América com as características do relevo e da hidrografia. Veja que as áreas com maiores elevações do relevo na América está na porção oeste, aqui no mapa, com a cor marrom, com tonalidades mais fortes. As cores claras no mapa, aqui o verde e o amarelo, indicam altitudes menos elevadas. Tá? Então, o pico mais elevado, o topo mais elevado da América, está localizado aqui no Monte Aconcagua, localizado nas Cordilheiras dos Andes, certo? Com cerca de 6.960 metros de altitude. Tá? Só porque uma questão de comparação, Luiz Eduardo está a cerca de 720 metros de altitude em relação ao oceano. E a partir de características de idades geológicas, altitudes e características de formação dos terrenos na América, podemos dividir o relevo, né, em 3 unidades ou formas. A primeira, nós temos os planaltos orientais, localizados na costa leste da América. Temos também as planícies centrais e as cadeias montanhosas ocidentais, localizadas na costa oeste do continente americano, certo? Nós também encontramos aqui na América do Sul a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica. A maior parte
desses conjuntos de rios estão localizados em território brasileiro e também em alguns países vizinhos nossos aqui. E nessa bacia hidrográfica está também localizado o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas. Certo? Ele tem sua nascente nas Cordilheiras dos Andes e deságua no Oceano Atlântico, aqui na costa litorânea brasileira. As dinâmicas do clima. Observe no mapa América, né, clima e correntes marítimas, que na porção norte, aqui os climas predominantes são polares e frios. São climas característicos de altas latitudes. Certo? Também na América encontramos frio de montanhas, ou seja, próximo aqui à linha do Equador, a zona tropical da Terra, que é a região mais quente da Terra, encontramos clima frio no topo dessas montanhas e dessas cordilheiras. Isso quer dizer o quê? Que o relevo influencia diretamente no clima. Quanto maior a altitude, mais frio faz. Certo? Observe também aqui no norte da América do Sul e na região do Caribe, né, na América Central, os climas predominantes são tropicais e equatoriais, né, próximo à linha do Equador. São climas de temperaturas e umidades elevadas. Tá? E as principais correntes marítimas que banham a costa brasileira são as correntes das Guianas, corrente sul-equatorial e correntes do Brasil. Essas correntes são correntes quentes, que aumentam a umidade e a temperatura do ar, provocando umidade, né, provocando precipitação, chuvas aqui no continente. Já do lado oposto aqui da América do Sul, né, na costa oeste, temos uma corrente fria, né, que causam efeitos contrários, diminui a umidade e a temperatura do ar, certo? Dificultando a formação de nuvens e, por sua vez, diminuindo a quantidade de chuvas e contribuindo para formações de desertos, de áreas desérticas, como, por exemplo, o deserto do Atacama, na região do Chile. E, por fim, temos as formações vegetais da América. Atualmente, boa parte dessas vegetações nativas já não existem mais, pois foram devastadas e dando lugar a cidades, estradas hidrelétricas, áreas agrícolas e de pastagens, e entre outros. Certo? Na porção norte da América temos a vegetação denominada de taiga, que é uma vegetação adaptada a climas frios. Temos também tundra, que é uma vegetação característica de climas polares, onde o solo fica congelado durante boa parte do ano. Temos a floresta temperada, que aqui no Brasil nós denominamos de floresta subtropical. Essa floresta está presente na região sul do Brasil, ali nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Temos também a floresta tropical úmida, né, localizada na zona equatorial do nosso planeta, próxima à linha do Equador, na região norte do Brasil, no norte da América do Sul, certo? Um exemplo é a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, certo? Característico de climas quentes e úmidos. E também encontramos as áreas de savanas, que são florestas tropicais secas. Aqui no Brasil nós denominamos de cerrado. Né? O cerrado, inclusive aqui em Luiz Eduardo, é a vegetação nativa, cerrado. Essa vegetação, nós temos aqui uma característica de clima tropical semiúmidos, com períodos de chuva e de seca bastante definidos. E também encontramos no continente americano, né, a vegetação de estepes. É uma vegetação característica de climas semiárido e subtropical. Podemos encontrar essa vegetação no extremo sul do Brasil, lá no sul do Rio Grande do Sul, e se estende também nos países vizinhos da Argentina e do Uruguai, certo? Então é isso aí, gente. Estamos finalizando a aula aqui, e bons estudos e até a próxima aula.